algum envolvimento com o caso Miala? Teve algum envolvimento? Não, diretamente não tive. E vou-lhe explicar porquê. Eu já tive a oportunidade de fazer uma pequena resenha sobre este facto no dia 19 de abril do ano passado. Há um jornal, portanto, creio que Vanguarda, se a memória não me falha. E para desmistificar todo este cenário criado à volta da situação, eu devo dizer que, por exemplo, quando dá-se o caso da exoneração do general Miala no Serviço de Inteligência Externa, eu era chefe da Operação de Estado-Maior-General. O chefe de Estado-Maior-General era o general Sanjar, falecido, finado general Sanjar. E isto aconteceu num domingo. O dia em que saem os decretos a exonerá-lo, a instaurar uma comissão de sindicância para apurar os factos. Um dos decretos era a exoneração e instauração da comissão de sindicância. O segundo decreto era a sua desgraduação de general a tenente-general e despromoção a brigadeiro. E o terceiro decreto era a expulsão compulsiva, dizia mesmo assim, expulso compulsivamente das Forças Armadas angolanas. Havia acontecido no dia anterior um grave acidente com um helicóptero da Força Aérea, aqui na Barra do Dande. Um helicóptero que caiu, que saía de Luanda para Cabinda. E por excesso de peso e alguma negligência da tripulação e do corpo de serviço naquele sábado na base aérea de Luanda, o helicóptero estava superlotado de pessoas e de tambores de gasolina, porque havia crise de falta de gasolina em Cabinda. O helicóptero foi voando desde aqui da base aérea até a Barra do Dando, não conseguia apanhar a altura. Um helicóptero que tinha uma capacidade para transportar entre 1.800 a 2.000 kg, levava 48 pessoas a bordo e 3 tambores de gasolina. Só de gasolina levava 600 e tal litros, entre os tambores e o líquido. Mais 48 pessoas, não tinha hipótese de fazer aquele voo de Luanda a Cabinda. Foi um acidente drástico em que o helicóptero, depois de ter quase caído ao embater com o rotor de cauda na areia, foi projetado e virou como um míssil para dentro do mar. Não houve nenhum sobrevivente. E nós tínhamos passado os 2 dias, sábado e domingo, engajados na busca de solução para a evacuação dos restos mortais, procura de algum possível sobrevivente. E na segunda-feira estávamos na expectativa que aquele assunto, foi feito um relatório mesmo no sábado à tarde para a Casa Militar sobre o que tinha acontecido. No domingo voltamos a trabalhar o dia todo e este facto ocorreu. A exoneração do general Miala acontece precisamente no domingo, neste domingo. E na segunda-feira, quando nós estamos na expectativa de que haveria alguma medida sobre o sucedido do helicóptero, em que haviam perecido 48 pessoas, fomos surpreendidos com uma convocatória no Estado-Maior-General para comunicar-nos as razões da exoneração ou suspensão do general Miala. Mas entre este período até o período em que eu passo ao cargo de chefe de Estado-Maior-General, decorre a sindicância. Eu ainda depois fui para Cabinda dirigir o processo para Cabinda, fui chefiar a comissão mista. Participei nas negociações diretas em Brazzaville com o Fórum Cabindês, integrei a delegação que participou nas negociações. Posteriormente fui nomeado como presidente da comissão mista entre o governo e o Fórum Cabindês para o diálogo. E fiquei em Cabinda, fiquei em Cabinda cerca de 8 meses. Só após a minha vinda de Cabinda, porque no dia em que eu fui nomeado no cargo de chefe de Estado-Maior-General, fui chamado 2 dias antes para apresentar-me em Luanda. Vim de Cabinda e comunicaram-me que, havia um processo de consulta. Fui à Casa Militar apresentar-me, porque a convocatória era da Casa Militar. Comunicaram-me que havia iniciado um processo de consulta. Eu tenho o documento, inclusive, escrito e assinado pelo presidente Eduardo dos Santos, comandante-chefe, a comunicar-me que havia iniciado um processo de consulta junto dos membros do Conselho de Defesa Nacional, com vista à minha nomeação no cargo de chefe de Estado-Maior-General. Embora eu não fizesse parte dos 3 candidatos naturais, ou 5 candidatos naturais, sobre os quais recaía a escolha para a nomeação de um deles,
Eu fui escolhido pessoalmente pelo presidente. Talvez pelas razões que foram evocadas de um bom trabalho que havia desempenhado como coordenador do grupo técnico executivo do processo de paz de Luena, na gestão do processo de aquartelamento até a extinção das áreas de aquartelamento durante cerca de 2 anos, entre 2002 a 2004. E também por estar a conduzir aquele processo de Cabinda, merecia a confiança do presidente José Eduardo Santos. Eu recebi o documento no dia 22 de outubro, às 17h30. Para além desta comunicação, havia uma recomendação na parte final do documento, dizia: deverá permanecer em Luanda até novas indicações. Eu fui para a minha casa, fiquei a descansar, e na noite do dia seguinte, às 20 horas do dia 23, saiu a nomeação oficial, a minha nomeação oficial. Portanto, eu acompanhei todo este processo. Já a sindicância do caso do general Miala vinha decorrendo cerca de 8 ou 9 meses antes. Tinha acontecido ainda durante a vigência do mandato do finado general Nelumba Sanjar. O meu espanto é que depois de eu estar no cargo cerca de 2 meses, 1 mês e meio, surge uma orientação verbal de que eu devia convocar o general Miala para um ato de despromoção pública no meu gabinete, convocando a imprensa. Que era a competência do comandante-em-chefe. Não era da minha competência. O general do exército despromover um general de 3 estrelas. Isto não acontece em nenhuma parte do mundo. E neguei às pessoas que vieram transmitir-me. Eu disse: não, tragam-me um documento assinado pelo comandante-em-chefe, porque primeiro a promoção do general Miala não foi feita no Estado-Maior-General, foi feita na Presidência da República. Nem sequer o extrato de ordem da sua promoção foi preparada pelo Estado-Maior-General, na altura pelo general Sanjar. Portanto, não é justo quererem fazer um ato desta natureza, obrigando-me a cumprir uma orientação que, do ponto de vista ético e deontológico, como chefe de Estado-Maior-General, não é da minha competência. E militar mesmo. E militar, não é da minha competência. E o facto de ter rejeitado, ainda tive a oportunidade de comunicar ao general Miala que, uma vez que no dia que ele foi promovido, também não houve uma cerimónia de promoção pública, senão que ele não estava presente, mas quando chegou, orientaram apenas o chefe de Estado-Maior-General que recebesse o extrato de ordem, as patentes e entregasse a ele. E eu disse: bom, então para sairmos deste impasse, você pega o extrato de ordem e os passadores, ponha num envelope conforme recebeu, venha ao meu gabinete entregar-me em mãos, aí convocarei a imprensa para assistir você a entregar-me o envelope com toda essa documentação. E não aceitei realizar aquela indicação que havia. Mas não sou apenas não rejeitar, porque como cerca de 15 dias depois eu estava na agenda do comandante-em-chefe o despacho comigo, o meu despacho. Quando eu vou ao comandante-em-chefe, consegui ainda tentar ilustrar ao comandante-em-chefe que digamos, a orientação como estava a ser dada pelos seus auxiliares constituía um ato inconstitucional para ser executado pelo chefe de Estado-Maior-General. E como é que ele reagiu? Bom, na minha presença, a pessoa que estava ali a assistir disse: não, camarada presidente, isso é da sua competência, tem competência e pode fazer, o chefe de Estado-Maior-General deve executar. Eu disse: eu não executo, não vou insubordinar-me, mas isto não é da minha competência, então façam aqui no Palácio. E a partir daí, de facto, foi onde começou as minhas divergências com algumas pessoas que estavam ligadas diretamente ao Palácio, ao comandante-em-chefe. Porque depois, não tendo havido este ato de despromoção pública, passaram-se mais cerca de 2 ou 3 meses, engendraram um processo de insubordinação ao chefe de Estado-Maior-General, dizer que o general Miala não compareceu ao gabinete do chefe de Estado-Maior-General para cumprir a sua orientação. E é este processo que depois vai ao tribunal, depois da sindicância ter terminado o relatório conduzido pela Comissão de Sindicância não apurar que de facto havia os factos que levaram à sua exoneração, despromoção e expulsão das Forças Armadas.
foi engendrado um outro processo de insubordinação ao chefe de Estado-Maior-General. Sendo eu o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, em nenhum momento fui ouvido nem pelo Procurador-Geral das Forças Armadas, nem por outra entidade, para certificar se realmente era verdade aquela insubordinação. E aí, quem foi representar as Forças Armadas nas sessões de julgamento do General Miala foi o chefe da Direção Principal de Pessoal e Quadros. O chefe de Estado-Maior-General nunca foi ouvido, nem tido, nem achado, para certificar se realmente havia convocado o General Miala e ele havia insubordinado, negado cumprir a sua ordem. Isto é para ver, são aspectos. Acredita que o General Miala tenha sido vítima de uma cabala? Das maiores que existiram no país. Eu afirmo isto, e eu podia ter passado por uma igual, né? A sorte foi eu ter antecipado o meu pedido de demissão, porque o segundo seria eu. É uma pessoa magoada? Não. Eu aprendi muito com a minha formação religiosa, particularmente, porque eu fiz a fase inicial do meu ensino ligado à Igreja Católica. Vivi numa casa de criança, que era a designação que se chamava na altura, e depois estudei nos Salesianos, que era uma instituição da Igreja Católica, e aprendi desde cedo a perdoar, a respeitar e a amar, porque se não houver perdão e não amar o próximo, você não é absolutamente nada na vida. E é isto realmente que levou com que eu fosse prudente, e continuo a ser até hoje. Não guardo aquilo que eu tenho que dizer. As verdades eu não oculto. Prefiro que me sancionem por dizer uma verdade do que mentir por factos reais. O sangue que pulsa é um sangue de um cidadão civil ou de um general? Não, sou um cidadão simples. Sou um simples cidadão. Quando tem que tomar decisões delicadas na sua vida? Quando eu tenho que tomar decisões delicadas, primeiro me revejo como um militar, um comandante. E aí eu digo, seja o que Deus quiser, mas se quiserem, despromovam-me e depois julgam-me. Enquanto eu estiver vestido ou investido do posto que atingi por mérito próprio, não admitirei nenhuma cabala idêntica a esta que tentaram fazer-me em 2010. Muito obrigado. Obrigado eu pela vossa paciência, pela vossa atenção, e penso que estarei sempre à vossa disposição quando quiserem, enquanto o assunto for de interesse da nação e do povo angolano. Estarei em condições de esclarecer tudo aquilo que for de extrema importância para a nação. Obrigado.